aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e hoje, nossa, hoje é dia de fofoca. Se você não conhece o canal, eu convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também sobre produção de literatura, agora tem vídeo toda sexta. E o objetivo desse vídeo aqui é deflagrar um problema que aconteceu no romantismo brasileiro, mas mais precisamente com um autor específico, o nosso queridíssimo e um dos meus romancistas favoritos, mas que ideologicamente agora tem esse problema, mas o José de Alencar. O romantismo, como movimento geral, traz como personagem principal a aristocracia na sociedade. Antes que você vá no dicionário tentar procurar o que é aristocracia, deixa que eu te conto. A aristocracia, ela é uma organização social baseada em privilégios de uma classe social, obviamente, formada por nobres. Geralmente, esses nobres eles detêm o poder através da herança ou do monopólio de riquezas. A aristocracia, se a gente pode transmitir para termos mais banais, é o que seria a nobreza para os medievais, vamos dizer assim. Então você imagina que na época medieval a gente tinha os nobres, que eram as pessoas que detinham os poderes, né? E os plebeus, que ficavam subordinados aos nobres. Assim como na modernidade a gente tem a aristocracia, que é esse regime dessas pessoas que são nobres, que detêm o poder por herança ou por monopólio, e as demais pessoas que, no caso, não são nobres, não são aristocratas. O aristocrata ele é um personagem interessante para o romantismo, porque ele é um personagem que detém uma qualidade muito interessante, que é o ócio. São pessoas que, literalmente, por não trabalharem, elas têm a liberdade de poder fazer praticamente o que elas quiserem. É por isso que a maioria dos escritores, dos filósofos, ou, vamos resumir assim, dos pensadores dessa época moderna, eles são aristocratas, porque eles têm esse tempo de devotar para a intelectualidade, já que eles não trabalham simplesmente. Inclusive é uma coisa até curiosa, porque Shakespeare, ele não era necessariamente um aristocrata, e na época, pós a morte dele, e quando os textos começaram a ser divulgados, em livros de fato e não só em peças, começou a surgir um estudo dizendo que o Shakespeare não poderia ter escrito as próprias obras porque ele não era de sangue nobre e não tinha potencial de fazer aquilo por não fazer parte de nascência daquela aristocracia. Era esse nível dos aristocratas. Tá, e aonde entra a literatura nisso? É óbvio que seria de se imaginar que muitos desses personagens da aristocracia tomariam forma nos romances, justamente porque esses escritores iam escrever sobre a classe a que eles pertencem e porque também não seria conveniente, por causa dos preconceitos da época, escrever a história sobre um escravo, sobre um servo, então só se escrevia histórias de grandes homens. Mas também o personagem aristocrático, ele tem essa liberdade também da reflexão, né? É muito difícil você imaginar um livro como Os Sofrimentos do Jovem Werther, não sei se é assim que se pronuncia, mas é muito difícil imaginar esse livro sendo o personagem principal um servo, já que ele não teria condições de devotar tempo para sofrer por amor, né? Já que essa pessoa provavelmente estaria trabalhando no momento em que o jovem Werther resolve viajar. É claro que isso vai chegar para o Brasil também através do José de Alencar. O José de Alencar ele vai querer, obviamente, representar a nossa sociedade através da aristocracia. Só que é estranho você imaginar uma aristocracia no Brasil, porque de fato existiu, mas não representava o Brasil de fato. Porque essa vida, por exemplo, que o José de Alencar propõe, apesar de ser uma vida que acontece em locais brasileiros, é uma vida que um brasileiro normal não teria, e sim um europeu. Então eram histórias completamente europeizantes, vamos dizer, usar esse termo, mas que aconteciam aqui no Brasil. E claro, existiam aristocratas no Brasil, né? Existiam pessoas que detinham poder, pessoas que detinham escravo. Isso que o José de Alencar fez, a gente chama de cor local. O que significa essa cor local? É a gente pegar uma história com caráter universal, então pega uma história bombando ali na aristocracia francesa, por exemplo, traz essa história para o Brasil e ambienta essa história no Brasil. Assim você vai ler Lucília, assim você vai ler Senhora, assim você vai ler uma série de romances. Claro que tem alguns livros do José de Alencar que despontam um pouco disso, e o maior exemplo que a gente tem é Iracema, que é uma representação bem épica do que seria a fundação do Brasil. E esse livro, de fato, a gente pode dizer que é um livro realmente brasileiro, né? Apesar de ter uma linguagem um pouco estranha para uma linguagem realmente brasileira, mas eu diria que, em tese, esteticamente, é de fato um livro brasileiro. Mas o problema é o que até o Machado de Assis vai chamar de instinto de nacionalidade.
Que, de novo, é pegar essas histórias de caráter universalizante e trabalhar no Brasil, só que não são histórias brasileiras de fato. É essa necessidade de querer ser brasileiro sem ser, de fato, brasileiro. Porque o José de Alencar, ele vai achar que, para fazer uma história brasileira, é só ambientar essa história no Brasil. E o José de Alencar vai fazer isso achando que ele tem que representar o Brasil inteiro. Tanto que esse canalha, porque não tem outra palavra para usar, mas esse canalha, um cearense, se acha no direito de escrever uma obra chamada O Gaúcho. Que esse cara conhece da cultura de um gaúcho, gente? Nada. Nada, ele não vivencia aquele lugar. A gente pode apontar que a cor local, ou melhor, esse instinto de nacionalidade, porque realmente é uma coisa que as pessoas não pensam, elas fazem por instinto, pela necessidade de ter essa nacionalidade. Esse seria, assim, pelo menos o primeiro erro do romantismo como geral, do romantismo brasileiro. É claro que isso não é uma coisa que a gente encontra na poesia, é mais da prosa, mas esse seria o primeiro erro. Mas assim, o erro ao qual me refiro do José de Alencar vai muito mais fundo do que isso aí. Aliás, se você tá gostando desse bafafá aqui, cara, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário também, porque olha, a coisa vai ficar quente, meu amigo. O problema é que começa a rolar um erro ideológico. Para isso, a gente precisa entender que a aristocracia, nesse momento, estava começando a ruir. E por que a aristocracia estava começando a ruir? Porque estava surgindo na Europa a burguesia, ou seja, as pessoas estavam ascendendo socialmente através do dinheiro. Então, quem tinha dinheiro era quem controlava o mundo agora, e não quem nascia por herança. Essa ascensão da burguesia e desse novo sistema de sociedade, que era baseado agora no dinheiro, fez com que a aristocracia ruísse. E, claro, isso traz uma certa vantagem, porque esse sistema em que só alguns detêm o poder e esses alguns são definidos literalmente de nascença, que eles vão dominar toda uma sociedade, não é um governo democrático, não é um governo positivo. Mas o José de Alencar entendia, de certa forma, que existiam valores na aristocracia que uma sociedade burguesa não poderia ter, né? Valores como honra e nobreza. E é até estranho eu falar sobre isso, porque esses dois termos podem parecer muito arcaicos pra gente, que a gente já vive numa sociedade completamente consumida pela burguesia, né? Que obviamente relativizou o que é nobreza e o que é honra, mas os aristocratas defendiam muito essas duas características deles, né? Que eles eram, de fato, melhores do que as outras pessoas. O que, convenhamos, é uma mentira, porque a aristocracia brasileira, precisamente, como a gente acompanha com Machado de Assis, vou falar disso com mais calma no final do vídeo, mas como a gente acompanha com Machado de Assis, a aristocracia brasileira é uma das coisas mais perversas que existiu na humanidade. Ou seja, esses valores de honra e de dignidade para a aristocracia, apesar de ser uma coisa que eles vendiam que tinham, não é real. E o ponto é o seguinte: a partir desse momento que ele percebe a decadência da aristocracia, por exemplo, na França, o José de Alencar ele propõe ideologicamente nos livros que ele vai começar a defender a aristocracia no Brasil. Tanto que o José de Alencar, ele escreveu um livro chamado Senhora, que é um livro muito interessante, né, em que existe uma mulher que é pobre e um rapaz também que é pobre. Essas duas pessoas se amam, só que o rapaz resolve não se casar com ela porque ela é pobre e ele quer se casar com uma mulher que tem grande dote. O que acontece, na verdade, é que essa menina que era pobre, ela recebe uma herança milionária e ela compra esse rapaz que deixou de ficar com ela por causa de dinheiro, e o romance inteiro é uma espécie de perversão dessa mulher através do dinheiro, porque ela queria, obviamente, se vingar desse cara que não quis ficar com ela. Só que no final, como a gente está falando de José de Alencar, como a gente está falando de romantismo, a gente tem toda uma idealização, e a mulher se curva diante da imagem do homem, e eles se perdoam e vivem feliz para sempre. O que o José de Alencar quer propor com essa história, né, é propor justamente como que o dinheiro consegue perverter as pessoas. E isso é um fato. Tudo bem, concordo realmente. Só que a canalice, ela chega num nível extremo. Por exemplo, quando o rapaz deixa de ficar com a outra moça por causa de dinheiro, o narrador ele chega a falar um monte desse cara, fala um monte de podres que esse cara faz, só que ele diz que todos os erros dele é uma coisa da juventude, em que quando ele crescesse, por ele ser guiado pela dignidade e pela honra aristocrática, ele ia perceber que errou, como de fato a gente vê que no final tudo dá certo porque os valores aristocráticos, a honra e a dignidade fez com que a mulher se ajoelhasse perante o homem e eles se amassem. Que bosta! Vocês percebem um pouco a canalice que é isso? É realmente ele dizendo que um aristocrata ser perverso
é uma coisa da juventude. E ele até diz, isso tá escrito em Senhora, você pode olhar, mas ele até diz que o Seixas, que é esse personagem aí que deixa de ficar com a mulher, que o Seixas, ele traz os valores da aristocracia de verdade e não é como os franceses que se entregaram à burguesia e destruíram os valores aristocráticos e não sei o que. Enfim, ele defende esse cara com unhas e dentes, sendo que esse cara acabou de fazer uma grande canalice, que é deixar de ficar com uma mulher pra ficar com outra por causa de dinheiro. Ou seja, a gente já vê um problema ideológico aqui. Mas qual que é o problema dessa situação? Qual que é a única forma da aristocracia sobreviver à burguesia nascente? Ou seja, qual que é a única forma de você manter um controle numa sociedade, sendo que valores comerciais estão começando a invadir essa sociedade? Como que a gente se defende disso? A única forma de se defender disso, portanto, é se a gente propor um sistema aristocrático em que o dinheiro não é importante, em que você consiga manter o poder sem, de fato, precisar necessariamente de ter um comércio. Para o Brasil se manter aristocrata e manter esses valores bonitos da aristocracia, como a dignidade e a honra, a gente teria que financiar a escravidão. Porque, afinal, a escravidão é o único sistema possível na sociedade em que não importa o dinheiro que você tem a posse de uma pessoa. E é assim que a gente vai manter a sociedade aristocrática. Esses valores de honra e dignidade, como eu já disse, não servem pra porra nenhuma, porque a aristocracia é perversa a ponto de, pra manter o poder, manter ainda a escravidão, que pode ser entendido como uma das coisas mais perversas da humanidade, justamente para que a burguesia não tome o controle e dissolva com a escravidão e com a aristocracia, como estava acontecendo em alguns países da Europa. Então, se você defende a aristocracia brasileira, logo você defende a escravidão. Porque, de novo, para você manter a aristocracia do Brasil e, portanto, manter o poder de uma sociedade sem a necessidade de dinheiro, você tem que tomar o poder à força, pela violência, pela escravidão. Esse é o maior erro do José de Alencar, é o maior erro do romantismo, e isso só é resolvido, gente, com Machado de Assis, que a gente diz que é realista por conveniência, ele é muito mais do que isso, mas o Machado de Assis, ele entende a posição dele na sociedade e, de fato, ele quer propor uma deflagração dos caprichos da sociedade aristocrata e escravocrata brasileira. Então é muito interessante porque ele escreve, por exemplo, Brás Cubas, que é uma história de um aristocrata brasileiro cheio dos seus caprichos, e o Brás Cubas é uma das pessoas mais perversas que eu já li na literatura. Mas às vezes uma pessoa que era da época, que era um aristocrata, que era um escravizador, e fosse ler aquele livro ali, ele ia tomar aquilo como uma coisa banal, como uma coisa natural. Ele ia ver as violências, por exemplo, que o Brás Cubas faz contra o escravo dele, ele ia ver aquilo com uma naturalidade. E a gente vê isso com uma perversidade muito grande. Claro que assim, por causa da pressão mundial dessa iminência da burguesia, a aristocracia escravocrata teve que quebrar porque não era mais um sistema viável. Mas é muito bom a gente ter um escritor do porte do Machado de Assis, com a consciência do Machado de Assis e com a inteligência do Machado de Assis, porque ele literalmente usou o sistema contra o sistema, e para ilustrar esse auge da aristocracia escravocrata brasileira. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos e coisas referentes ao YouTube também. E é isso.